7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse Exu trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Salve, guerreiro da luz! Salve seus 7 encruzilhadas, tudo bem? Meu nome, tu já sabe. Mas fala pra nós, o senhor tá ouvindo bem? A banda de Oxalá. Meu degrau está sendo... Eu estou sentindo bem. Muito bem. E você, aí do lado, como é que tá? Graças a Deus, muito bem. A iniciação, a apresentação do senhor no começo cortou. Eu posso pedir para o senhor repetir? Meu nome é Guardião Senhor 7 Encruzilhadas. Sim. Eu sou da vibração de Oxalá. Eu faço parte do trono do conhecimento. Eu não sou um guardião de proteção, não sou um Exu de proteção. Aqui na casa tem outros Exus que protegem essa egrégora. Tá. Então, todos os Exus da vibração de Oxalá são Exus de conhecimento? Os tronados, sim. Porque nessa Umbanda que vocês concebem, Senhor. não existe uma Bíblia em formato de regras. Isso. Ela não é dogmática. É, realmente. Se apresenta com caráter de certeza absoluta, que exprime, né, uma forma categórica. Ela é uma religião do país de vocês. Sim. Dá direito aos homens e mulheres, com seus orixás, masculinos e femininos, a se completarem na divindade da terra. Uhum. Então, todo Exu da vibração de Oxalá, ele tem que trazer albergado esse conhecimento. Mas depende muito da capacidade do médium. Da capacidade não desta vida atual, que o médium carrega, né? Na sua vida ancestral. Entendi. O senhor fala que depende do médium a sintonia com o Exu desse calibre. Não, depende do médium que ele tem na sua vida ancestral. Ah, tá. Porque nós estamos falando, nós não podemos falar da Umbanda dessa vida atual. Precisamos falar da Umbanda, daquele que é médium e que carrega todo o conhecimento aí de outras vidas. Vocês têm que cumprir aqui a lição. Então depende muito da história do passado milenar desse médium. Porque essa menina pouco estudou, pouco leu. Então, da onde vem esse conhecimento? Pois é. Você está entendendo? Sim. Como ela consegue conceber o que ela chama de nossa Umbanda dessa forma? Ué. Porque tem algo lá atrás, fora da consciência, para que ela possa desenvolver aqui nessa terra. Entendi. Então, eu vou perguntar, de repente eu obtenho uma resposta diferente. Todos os Exus que trabalham na vibração de Oxalá, eles trabalham na linha do conhecimento e não como guardiões? Como protetores? Isso. Protetores de uma casa? É. Não se tem como protetor de uma casa. Tá, entendi. Até porque tenta imaginar a vibração de Oxalá. Nossa. É mais Estou pura. nas trevas, estou no negativo. Uhum. Mas tenta imaginar. Então tem que vir a partir de algo, implantar no novo. Uma diretriz nova, um conhecimento novo. Eu quisera apagar da tua mente a palavra Exu, Ela. que é um sinônimo, uma ligação trevosa. É, realmente. Era bom ampliar essa palavra Exu num formato mais evolutivo.
Senão fica muito pesado, né? É verdade. É claro que Exu, ele vai entrar no polo negativo. Mas também, Exu, ele vai entrar no polo negativo para trazer elevação, através do conhecimento. Então, se você achar que só Exu vai fazer o que é ruim, o que é bom para o filho, já está tudo errado. Exu faz o que é bom para a lei lá de baixo. Aham. Entendeu? Quando o senhor fala lei lá de baixo, o senhor fala o sistema que serve o propósito da encarnação de cada espírito. Um sistema que serve o propósito de uma lei maior. Isso. Quando os arquitetos divinos implantaram a vida nesse planeta, que não é nem o que vocês imaginam. Não é nem que vocês não conseguem nem perceber. Então, Foi trazido esse propósito de evolução. Então, tenta imaginar um degrau infinito aí. Então, vocês estão subindo. Um degrau infinito. Saiu dessa vida, vai continuar subindo. Não existe retrocesso. É isso que eu queria que vocês entendessem. Quando vocês entram nessa vida atual, seria, vou falar uma palavra bem forte agora. Vai lá. Seria uma bestialidade Ixi. divina se o pai desse castigo para os seus filhos. Então, quando vocês vêm para essa terra, vocês vêm para aprender. Errou, mas não erra na proporção de descer degraus. Porque no milênio que vocês estão, na atualidade que vocês estão, não existe mais aquele erro de descida, como havia um tempo atrás. Seu 7? Claro que vocês estão presos a um karma probatório, estão, mas não há. Então, nessa escada infinita, o tempo, pode falar. Pode falar. Não, é que cortou um pouco, às vezes eu vou falar seu 7 só porque cortou. O senhor disse que não há como havia um tempo atrás, daí eu não ouvi. O senhor pode começar dali? Não há como era antigamente, né? Que os espíritos desciam pelos erros implantados na Terra, desconhecendo essa vida. Tira essa vida que vocês estão imaginando. Então, hoje, o ser desencarna e vai para os planos de tratamento e vai subindo. Não existe mais descida. Nesse propósito milenar dessa era atual, não existe mais descida. Então, vocês estão tudo para evoluir. Entendi. O tempo é vocês que determinam. Vocês podem ficar no mesmo degrau, mas descer ninguém desce. Entendi. Agora, voltando, eu quero me aprofundar nisso, mas só ficando um pouco ainda no básico. O senhor gosta, então, de ser chamado... Porque às vezes eu pergunto de guardião ou de Exu, e muitos dizem, não, a palavra não importa porque é a mesma coisa. Mas no caso do senhor, por ser um Exu, da vibração de Oxalá, voltado para o conhecimento, a gente chama o senhor só de senhor Sete Encruzilhadas, mesmo o senhor sendo um Exu? Como que você gosta de ser chamado? Só pelo nome, ué. Então, pronto. Mas às vezes, por respeito, a gente chama uma pessoa de doutor, então é por isso que eu digo. Não, é pelo nome. Até porque eu também estou evoluindo. Então, nós estamos tudo no mesmo degrau. A diferença é que eu estou consciente dos meus erros. Porque vocês, nessa vida atual, vocês não têm consciência. Eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho consciência dos meus inimigos. Nossa. Eu tenho consciência do meu trabalho. Então, vocês não têm. Vocês andam por essa terra aí achando que todo mundo é amigo. Então, essa é a diferença. E outra coisa, vocês andam por essa terra aí sem entender o sentido da vida. Porque o sentido da vida é justamente pela dor e pela cura. Vocês têm que passar um dia pela dor, sabendo que amanhã vocês vão se curar. Tá certo. Só que não, vocês polarizam a dor. Se apegam às religiões. Nossa. Que isso não é porque eu estou firmado na vibração do Oxalá, que eu estou de acordo com esse formato religioso implantado na Terra.
Então, eu sou contra as religiões. Porque se a religião fosse bom, o mundo estava salvo. Ô, seu Sete, a Eu gente... Exu, eu falo mesmo. Tá bom, tá ótimo. A gente ouve dizer que as religiões são prontos socorros que assistem as pessoas necessitadas de uma reconexão com o divino. E cada uma é tipo um médico que atende um tipo de, entre aspas, né, doença ou desequilíbrio. Tá, É possível ver desse jeito? tá. E o médium? Eita. Ele precisa de uma religião também, porque ele faz a parte dele, ele também precisa dessa cura. Isso. E como acontece isso? As religiões foi implantada por vocês. Ponto. Isso. Uhum. Para fechar o conhecimento. Para deixar o conhecimento hermeticamente fechado. A verdade, ela está aí na vida. Uhum. A verdade está mostrando que cada um de vocês tem a polaridade positivo e negativo. Tá. O Pai está lá em cima. O Pai é uma energia divina, está em tudo e em todos, é uma substância indefinida, que vocês têm como uma realidade incriada e criada. Deus é inefável, isto é, que ele não pode se exprimir por palavras, ele é incompreensível. Então não está dentro de uma religião. A religião para vocês é um porto seguro que cega o desenvolvimento emocional e mental. Cega? Cega. Nossa, mas que palavra forte. Mas eu sou triste. Sabe por quê? Vou falar por que cega. Presta bem atenção. Senhor. Você entra dentro de uma religião e a religião está dizendo que vai salvar você. Não é isso? É isso mesmo. Das suas dores. É. Só que quando a religião faz isso, presta bem atenção no que eu estou falando. Sim, sim. Ela tira o seu direito de aprender dentro do sistema evolutivo de Deus. Então, para mim, religião só está cegando vocês. Tá certo. Porque eu tira o direito de vocês de aprender através da dor. Tá. Porque esse negócio de dizer, ai, vocês têm que rezar, porque vocês vão encontrar o alívio divino. Só que vocês, quando vocês fazem uma oração, vocês não concebem as palavras. Vou dar um exemplo. Vai lá. Me define o que você sente quando você beija alguém. Se sente uma entrega recíproca de carinho e amor. Me define o prazer. Ai, agora você me apertou. Porque Prazer é claro. uma satisfação temporária de caráter físico. Então, mas isso são definições de palavras. É, Isso que é oração. O sentimento, o que você sente num beijo, num orgasmo, não tem como definir. Entendi. Não tem como definir. É essa entrega divina que cada um na Terra deveria ter. O sentimento interno de Deus. Nossa. Só que quando você reza, você não traz essa definição interna como sentimento, palavra por palavra. Olha, essa oração dita aí, vamos lá para trás, que foi trocada em aramaico, grego, mas isso não traz importância. Pai nosso que estás no céu. Essa frase é extremamente importante. Ela ancora uma energia sagrada diretamente para cada ser na Terra. Só que vocês não concebem, não sentem essa força divina. Por quê? Entre você e Deus está a religião. Com leis, com rituais, um sistema dogmático. Mas precisa ter uma religião, né? Porque senão vocês não conseguem enxergar o que é para enxergar dentro da lei. Tudo isso faz parte da lei. Então, o senhor acha que o condicionamento cultural fez o humano ficar dependente de um intermediário? Claro, dentro de uma hierarquia. Porque assim,
Lá para trás, bem lá para trás, vamos falar bem lá para trás, Vamos. os poderes eclesiásticos Ué. tomavam conta do planeta. Nossa. E dizia que o planeta Terra estava no centro de tudo. Então, entre o homem e a salvação, estavam os poderes eclesiásticos. Ah, tá. Depois, os grandes astrônomos descobriram que o planeta Terra era uma minúscula sementinha entre milhões de outros planetas em volta do Sol. Realmente. Aí caiu os poderes eclesiásticos implantados na Terra. É. Então, isso, a religião é algo que vem tudo lá para trás. Só que a humanidade foi evoluindo. É. Mas medo foi implantando através das religiões. Você não pode isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser temente a isso, temente àquilo. E aí o homem ficou mais perdido. Ele saiu da essência interna de Deus. Aham. Seu 7? Pode falar. Ah, então tá. Saiu da essência interna de Deus e depois o que o senhor disse? Então, ele saiu da essência interna de Deus. Ele precisou de algo externo, algo que vá conduzindo ele. Tá. Entendi. Agora, quando a gente vê religião como hospital, ela também não tem o lado positivo, que de tirar a pessoa da concentração no momento mundano e ter aquela aproximação de uma certa paz que lhe permite se conectar com o divino? Vamos dizer assim, quando você está doente, você vai no hospital e você obtém a cura, não é? Tá certo. E aí, quando você obtém a cura, você não vai ficar salvo, porque a doença vai vir de novo, porque todos vocês precisam desencarnar pela doença, não é assim? É, Eu já respondi, né, meu filho? já. Agora, ainda... Você entendeu o que eu falei? Senão a gente volta nesse assunto. Mas vamos voltar sim, porque foi uma analogia que o senhor criou para explicar, às vezes não é tão fácil de compreender. Quando... Moço, espera aí. Vai lá. O guardião aqui, ele disse que é melhor trocar de lugar. Ficar mais perto de lá dos negócios lá aqui. Vamos interromper um pouco para trocar de lugar? Será que é melhor? É, melhor. Então vai lá. Tá? A gente já se fala, meu filho. Obrigado. Até daqui a pouco. Alô, seu 7? Bom, então vamos. Eu deixei sua cabeça bagunçada, não deixei? Mas o seu 7, só antes da gente continuar, veio uma ideia na minha cabeça de falar uma coisa pro senhor. Se no futuro das nossas conversas, eu e o seu aparelho decidir fazer um livro desses esclarecimentos que estamos tendo com o senhor ficaria feliz? Mas é claro. Mas o senhor autorizaria? Sim. Então tá bom. Então aí já fica aberta essa porta também. Então vai lá. Então deixa eu explicar uma coisa para você entender. Sim, senhor. Presta bem atenção. Vai lá. Todo ser encarnado na Terra desencarna pela dor. Isso. Ninguém fecha o olhinho e fala, ui, e desencarnou. Ai, que gostoso. Que beleza. Estou desencarnando. Tem gente que morre dormindo. Não sente nada. Sim, mas tem a dor. Tem algo definido, né? Pelos médicos da Terra. Então, o corpo, ele adoece. O físico vai convalescendo. Tá. Então, isso já está implantado na vida de vocês. Agora, vamos retomar. Todos os grandes mestres da Terra encontraram Deus num caminho exclusivo e único. E também teve que passar pela dor. Porque a grande reforma divina traz a dor. A pessoa tem que se despir de quem é, das mazelas, dos conceitos, do que é negativo. Todos os grandes mestres. E não foi dentro de uma religião.
Ah, Ele entendi. teve que se isolar, teve que ficar ali, em silêncio mental, para encontrar essa divindade interna. Uhum. Então, as religiões, vamos dizer assim, ela cega o mapeamento que o ser humano tem que trazer da reforma interior. Porque cada religião É. é um pedaço, é um fragmento do grande conhecimento. Ainda nem chega perto do grande conhecimento. Nossa. Por isso que o povo anda para cá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. É, Que nem a nossa Umbanda. Vamos falar da nossa Umbanda. vamos. Oxalá, quando ele trouxe dentro, né, da energia crística a formulação desse planeta, Ah, ele trouxe vários seres para esse planeta, aham. os bons e os ruins. Aí ele disse para algum: olha, meu soldado, estou falando uma simbologia para você entender. Tá. Olha, meu soldado, eu preciso dividir esse exército. Não sei nem quem é bom, quem é ruim, você precisa ir lá para resolver isso. E ele dividiu. Mas aí veio Xangô e falou: olha, só que a gente precisa colocar uma lei nisso, né? É, ué. Porque dividindo esse exército, esses têm que saber que não pode passar para cá e esses têm que saber que não pode para lá também. Ixi. Mas aí veio o sócio e falou: mas o povo tem que evoluir. Esse negativo, esse grupo negativo tem que evoluir. Então vamos doutriná-los. Uma doutrinação. Vamos doutriná-los para que eles possam evoluir. E aí veio Mãe Iemanjá, né? Que acoberta todo mundo, através... E assim por diante. Só que cada orixá, ele traz um segmento a ser implantado em cada médium da Terra. Não dá mais para o médium ficar só incorporando e não trazer essa mudança que tem que trazer através do orixá, meu filho. Por isso que eu digo que as religiões cegam os homens da Terra. Ah, entendi. Porque as pessoas procuram as religiões para a realização de um desejo que vem daquele condicionamento cultural, não para satisfazer o propósito para o qual foram criadas as religiões. Mas, menino, você tá com nota 1000. Mas Porque assim, Ah, se cada vez que uma pessoa entrar dentro de uma religião, de uma igreja, de um centro, fala: olha, meu filho, você está errado, porque você tem que mudar, você está sentindo isso é negativo, você tem que amar esse, você tem... Não vai precisar existir religião, porque vocês vão fazer a lição do Pai Oxalá. Mas por que precisa da religião? Porque o ser humano precisa do poder. nossa, que triste, hein? Ouvir isso. Mas não podemos, porque se a religião é reflexo Do ser humano. isso, das nossas imperfeições misturadas com as nossas elevações, né, os nossos adiantamentos intelectuais e morais, então, se é o reflexo disso, a partir do momento que nos melhoramos, então melhora a religião até um ponto que não precisa mais existir. É essa a ideia do povo lá de cima. Entendi. Essa é a ideia. Isso é que o povo lá de cima está querendo. Ah. Então, É assim, não há religião absolutamente falsas e nem absolutamente verdadeiras. Todos são ramos do mesmo tronco. todos. Porém, elas usam uma roupagem diferente, conforme o tempo e as raças. Isso. Então, elas procuram ganhar adeptos para uma doutrinação, para arrebanhar, para achar o poder. Não, essa tem poder porque tem não sei quantos mil adeptos. Essa tem poder porque... Você entendeu? Sim. Sim, Então, aí sim. vai indo. Só que, mesmo que nós acabamos por fazer da religião uma expressão menos evoluída das imperfeições humanas, mesmo assim, não devemos dizer que a espiritualidade maior, a providência divina,
usa isso como ferramenta para que o ser humano se avance de uma forma ou outra com a intervenção dos espíritos? Ó, pode parar. Não é nada disso. Pode parar. Pode parar. Olha, vamos dizer que você tenha 10, você seja um pai e aí tenha 10 filhos. E você seja extremamente milionário. Que você tenha muitos empreendimentos aí. Você ensina esses 10 filhos, tá, a seguir o seu caminho. Isso. E também prosperar os seus bens. Só que esses 10 filhos começam cada um a fazer uma coisa diferente. Aí você pega aquele filho que você fala, esse filho aqui ele sabe fazer, ele tem certeza que ele vai conseguir evoluir. Ele vai passar para os outros a minha lição, para multiplicar meus bens. Então você aposta tudo nesse filho. Chega lá na frente, aquele filho descamba. Isso é dizer que Deus é limitado. Deus não vai apostar a verdade, a evolução, a vida que vocês nem imaginam que é a vida divina, num ser humano só. Quando o ser humano consegue chegar mais próximo da espiritualidade, como alguns mestres aí, eles usam parábolas, porque não dá para definir, não dá para passar a lição. Não tem como passar a lição, porque a lição é para si. Se cada um evoluir individualmente, se cada um conceber essa verdade, não tem como mais ter a vibração negativa. Se vocês ficam na interdependência, vocês precisam estar ligados a pessoas melhores, as pessoas que precisam. Vocês precisam ter padre, pastor, mãe de santo, pai de santo e tudo mais. É difícil entender? Não. Eu só quero saber, então, porque eu estou querendo achar o lado positivo da religião. Porque, ou então que exista um ideal para que o senhor possa nos dizer, seria ideal que fosse assim? Todo aquele que implanta conhecimento na Terra é testado, já começa por aí. Aquele que encontra o caminho de Deus, ele é testado. Se ele passar pelo teste, aí sim, aí ele encontra Deus. Ou vamos falar de Deus, que é uma coisa muito elevada. Muito. Vamos falar, aquele que concebe a sua evolução espiritual, ele é testado. E se ele passar pelos testes, aí ele ganha um cantinho lá em cima. Por que o senhor está rindo? O teste é difícil? É claro, porque você vai dar de encontro com as suas mazelas. Mazelas seriam as verdades pessoais? As verdades pessoais. Você tem medo, todas as coisas lá todas. A religião é como se fosse um organismo humano. Vamos tentar entender. Tá. Então tem todos os órgãos aí. Mas o que seria das células cerebrais se quisesse convencer as células estomacais a digerir, a pensar, ao invés de trazer a transmutação do alimento? Então uma depende da outra. Mas nenhuma é verdade. Se fosse verdade, meu filho... Se fosse verdade, o quê? O mundo não estaria do jeito que está. Tá. Agora me explica. Uma pergunta. Senhor. Os países desenvolvidos não acreditam em Deus. Você sabia disso? Não sabia, mas eu imagino. Pode pesquisar aí. Eu já falei várias vezes para a menina. Que os países desenvolvidos não têm a divindade concebida no mental.
E aí, o que você me diz disso, das religiões? A pobreza humana faz criar estruturas maiores em nome de Deus. Tá. Como instrumento sanguessuga. Também. Mas parece que o que o senhor está ensinando para a gente é o seguinte, é um pouco do que falava Platão naquele livro A República. O senhor conheceu Platão? Olha, Não ouviu falar? não ouvi falar, não. Ele deve ter sido algum instrumento, algum soldado meu deve ter ido para algum canto. Porque eu tenho um monte de soldado que é tudo, ele se infiltra. Isso. Eles vão tudo nos campos aí do passado É. para trazer essa informação para mim e para mim passar para o povo. Ai, que bom. Mas olha, Platão, um moço que escreveu um livro que chama República, e ele falava um pouco dessa história que o senhor está passando, que seria mais ou menos assim, se cada um trabalhar, porque ele falou de uma sociedade ideal, se cada um trabalhar no seu elemento, sem ficar ou com inveja do outro, ou querendo fazer o trabalho do outro, ou competindo com o outro, todo mundo teria o melhor sapato, a melhor roupa feita pela melhor pessoa, e o melhor. Um servindo o outro, não teria que ter essa troca de moeda, essa competição que faz o ser humano virar esse, às vezes, animal, se expressar como um animal. Nossa, esse cabra é inteligente. Esse cabra é inteligente. Mas você sabe o que acontece? Senhor. Vamos falar um pouco, um outro conhecimento, porque a menina aprende também. Vamos lá. Tem as hierarquias, né? Então. Tem muito a ver com isso que você me falou. O sistema, o mundo de vocês, ele vive perante hierarquias. As castas indianas, o pessoal fala, só lá na Índia que existe isso. Não é. Se você for pesquisar, dentro do sistema atual em qual você vive, tem as castas indianas. Tem aquele que é o presidente, tem aqueles que só trabalham na terra, tem aqueles que lá embaixo que só vivem na rua. Então, isso é uma hipocrisia, sabe, da própria religião, que não diz que não existe uma hierarquia. E é dentro da hierarquia que faz com que o homem não evolua, porque quando coloca Deus em algo externo, muito lá na frente, muito quilômetros de distância, porque eles falam assim, Deus está no céu. Quando coloca assim, Deus que está no céu, já, o que acontece? Faz com que vocês, seres humanos, sejam pequenas partículas desse Deus. Aí já distancia vocês da evolução. Nossa. Mas é o poder, meu filho, isso é o poder. Vocês vão ter que conviver com isso por muito tempo. O poder é a pior energia negativa que tem. Eu estava falando para a menina, um dia desses aí, que eu converso muito com ela, eu falei, olha minha filha, você não tem que temer energia negativa. Não tema energia negativa. O que você tem que temer para aprender é justamente o que vem através do mental. Porque o mental é uma bomba poderosa. Uma bomba é? É uma bomba. É uma bomba, por isso aí que eu falei, isso que ela tem que temer. Energia negativa não, meu filho. Para de achar que tem energia negativa. Tudo é energia negativa. Eu sempre falo assim, coitado dos quiumba, coitado dos quiumba. Por quê? Meu filho, não fica botando tanto peso nos meninos. É mesmo, né? A gente que atrai eles, a gente Mas é claro. que gruda neles e não deixa eles sair de perto. Coitado dos meninos. Uhum. Vocês, olha só, olha como vocês são poderosos. Vocês, dentro das religiões, entre aspas, né? Vocês conhecem esse caminho de Deus, mas não seguem. Agora, os coitados dos quiumba não sabem da lei. Os coitados dos quiumba não entendem a lei. Os coitados dos quiumba não concebem Deus. Agora, tudo é os danadinhos, né? Vocês têm oportunidade do conhecimento aí, fechado, mas tem. Por que não segue? Por que não vai para Deus? Ué, vocês não são os bons? Deus. Vocês não têm a Bíblia na mão? Nossa. Vocês não têm a força dos orixás?
Então. Os coitados, os ruins é os que umba. É, ué. As energias negativas, não é assim, eu tô com dor. Energia negativa, não é assim que vocês falam? É, ué. Mas é a impetulância do ser humano de transferir a responsabilidade para outros, o que faz que ele fique mais tempo estagiando nesse estado do não saber, ou então do achar que sabe. É isso mesmo. Ele precisa culpar alguém. Você entendeu? O homem faz a guerra, aí eu vou fazer guerra porque o outro fez isso. Ele precisa culpar. Ele precisa culpar alguém. Uhum. Só que é difícil, né? Você transferir, falar, não, eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu nunca vi uma oração falando assim. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, me mostre as minhas mazelas para que eu possa cumprir meu destino na terra. Ninguém fala isso, sabe por quê? Não vai ficar tanto tempo vendo negativo, só derrubada, que aí não vai aguentar. Nossa. Mas... Eu vou bagunçar sua cabeça, meu filho, porque olha, Graças você a foi Deus. falar com o Exu, esse Exu aqui, meu filho, eu vou bagunçar sua cabeça. Não, Você vai pensar duas vezes antes de botar isso pro mundo. Não, eu não vou não. Até agora, eu entendo assim, seu Sete, que é preciso que venha confusão para que possamos nos libertar das nossas verdades. Mas é. Não é assim? A verdadeira sabedoria, ela consiste em ajudar a inteligência suprema e não ir contra ela. Só que dentro da inteligência suprema, também existe essa organização nas trevas. Então não dá para vocês dividirem em dois exércitos. Ao exército da luz, o exército das trevas, porque vocês, internamente, vocês concebem esses dois exércitos. Nós estão tristes, nós estamos alegres. Tá. Então, a verdadeira religião, ela tem que ajudar a inteligência suprema a evoluir em cada ser na Terra. Um é cristão, outro é espírita, mas ambos têm que trabalhar para o conjunto, a fim de fazer dele um conjunto melhor. Só que quando vocês colocam limites, olha, isso não pode, né? Eu já vi muito pai santo falar assim, você não pode ir para outra casa. Pois aí eu falo pro filho, vai. Nossa. Vai, se você não procurar, você não encontra. Entendi. Jesus fazia isso? Jesus fazia isso? Não, imagino que não. Mas nem podia, né? Porque ele é a força suprema. Ele é a consciência maior. Então, assim, tanto um como o outro, tanto uma religião como a outra, tem que desempenhar as funções e cumprir a missão da melhor maneira possível. Só que não pode ser a lei. Devem vivê-la, não ditá-la. Porque não se pode melhorar a humanidade ditando leis, mas sim vivenciando, através dos pensamentos e atos. Entendi. É como apresentar aos animais a forma humana de viver quando eles ainda são animais. Justamente. Não tem jeito. Editar uma lei sem cumprir é a mesma coisa que você mandar um leão faminto e não devorar sua presa. Entendi. Mas então uma lei ela tem que ser razoável por aquele que a coloca, estabelece, e ter o limite exatamente que se relaciona com a capacidade do povo de cumprir ela. Nossa, você é muito inteligente, menino. Eu vou querer trabalhar com você. Querer trabalhar com você. Seu Sete, o senhor está ouvindo? Pode falar. Parou onde o senhor disse que ia querer trabalhar comigo. Mas eu vejo isso como um elogio desmerecido da minha parte. Não, você tem uma consciência, você não está limitado dentro da força da Umbanda, isso é muito importante. Lá. Realmente. Mas você tem uma mediunidade elevadíssima, tanto quanto a incorporação. Aliás, eu acho a incorporação que limita o médium. A incorporação, ela limita o médium. Limita? Porque ele recebe
uma carga elevada espiritual e ele não tem muito as informações necessárias para mudar a vida dele. Olha lá. Então, se é melhor esse tipo de mediunidade, o senhor ainda pode trabalhar comigo? A gente gosta Eu acho que todo médium, lá. ele deveria também albergar o silêncio mental para se comunicar Olha lá. com as suas entidades que podem estar se comunicando. Porque não é todas. Ah. Entendi. Entendi. A menina consegue conversar com mais entidades, com algumas e outras não. Ah, é? Mas eu Bom, acho que todo médium devia ter essa capacidade, porque aí começa a dar jeito na vida, né? ué, se não começa a dar jeito, já cai mais rápido que é pra... Para ver se que tá tudo errado. Mas tá bom. Então, voltando aqui a esse assunto, então. Quando a gente fala sobre o sagrado e o profano, sobre Deus e o diabo, demônio, Satanás, a gente não concebe que um Exu, sobretudo por conta do nosso condicionamento cultural, possa estar fazendo um trabalho no mal, fazendo mal para alguém que a gente considera mal e ainda está servindo Oxalá. Você está me dizendo que Exu faz mal? Eu estou dizendo que o condicionamento das pessoas é ver o Exu como esse agente corretor. Um Exu de lei, por exemplo, é um agente que aplica a correção e uma correção que nós entendemos como fazendo mal, porque se um Exu dá uma chicotada num mensageiro dele, porque fez errado. O delegado faz o quê? Entendi, esse é um bom exemplo. A polícia também, no entanto, eles não vão presos. Só que essas são as leis humanas, né? Para Deus as coisas são mais justas. O que está aqui é reflexo do que está lá embaixo e lá em cima. O que está embaixo é reflexo do que está em cima. Oxalá dá amor. Exu faz o quê? Ao contrário. Peraí, Oxalá dá amor e o quê? E Exu dá a lei contrária, o outro polo. E também, não existe também, do jeito que você está falando, pensa que você está achando que nós também somos pais severos. Também não é assim. Não é assim. Nós estamos cumprindo uma lei. Ué. Que é o que a gente não entende que essa lei seja uma coisa boa para a pessoa quando vocês fazem ela sofrer. Ah, mas eu só faço o povo encarnado sofrer quando ele está lá no poço, na reclamação. Tá entendendo? Uhum. Joga pedra, porque aí fica com mais dor e tem força para subir. Uhum. Porque vocês ficam muito no vitimismo. Ah, é mesmo. Vocês ficam muito na dor. Vocês ficam muito na dor. Vocês não conseguem olhar por uma solução para resolver o problema de vocês. Vocês preferem ficar tudo sendo carregado no colo. Eu acho tão engraçado isso. Cada vez que eu subo aqui para cima, eu fico prestando atenção como vocês concebem um Exu. Pois é. Comigo não vem com essas conversas, porque eu nem venho para dar atendimento. Nossa. Eu quero abrir meus caminhos, eu quero... vai abrir os caminhos. Porque tem uma pedra no meu caminho, alguém me fez isso. Não, como se a pessoa não merecesse o que está passando. Cada um que traz um processo na Terra tem que passar, porque é a peça principal para resolver tudo isso na vida. Essa história. Você tem que me ajudar.
peço a sua ajuda. Vá fazer a lição de casa. Ainda no ponto que o senhor tocou antes, tem um ditado aqui na Terra, não sei se o senhor já ouviu falar, que tinha um cachorro, ele estava sentado, ele estava chorando, sabe aquele chorinho, chorinho, chorinho. E aí o dono estava perto e não fazia nada. Chegou uma pessoa e disse, mas olha, o seu cachorro está chorando, por que que ele está chorando? Aí ele disse, aqui ele está sentado numa taxinha, num preguinho. E daí ele falou, mas e por que que ele não levanta? Daí o dono respondeu, porque não está doendo o suficiente para ele levantar. Esse eu vou levar lá para baixo. Essa história eu não conhecia. O senhor gostou? Essa é boa. Essa é a minha lei. Olha lá. Essa é a minha lei. Porque assim, existem aqueles Exus que trabalham mesmo, né? Ficam no caminho do povo. Olha, mas não adianta, abre aqui, o povo vai cair lá embaixo, porque não aprendeu a lição, meu filho. Certo. É porque o doente que foi no hospital, ele não percebeu que era o comportamento desregrado que causou o desequilíbrio. E olha, meu filho, Senhor. tudo que existe de resultado na vida do homem, ele está implantado no emocional. No emocional. É por isso que as religiões elas tinham que ampliar. Ampliar, tudo, elas tinham que ampliar. Eu não sei quando vai acontecer isso. O povo lá de cima falou que é logo. Mas só que o logo deles não está ligado um tempo aqui na Terra, né? Então você imagina, né? Nossa, como é que vai ficar? Ué. Mas o senhor fala que a religião é ruim, daqui a pouco o senhor fala que tem que ampliar. Então explica o que o senhor quer dizer com essa palavra ampliar, que não é o mesmo que todo mundo já ouviu agora. É mudar. Lá. Mudar em todos os sentidos, acabar com o que tá acontecendo. Entendi. Parar com esse conhecimento hermeticamente fechado, lidar com cada caso representa uma história, um livro novo, que nem você tem uma história, aquele ali tem outra. Tinha que estar fazendo, já que eles querem ganhar dinheiro, então bota aquele monte de povo, doutrinadores, cuidando de cada caso. Aliás, a medicina teria que ser assim também, né? Nossa. Já pensou? Se cada um falando da sua história, um livro sagrado, porque, nossa, olha, ia ser tão bom. Jesus Cristo não fez isso? Ou vocês acham que só tinha os 12 apóstolos? Só tinha os 12. Só tinha os 12? Não. Tinha muito mais gente, né? Tinha muito mais gente, tinha mulher também, né? Tinha mulher também. Então. Graças a Deus. Ainda bem. Então, aí o que acontece? Jesus Cristo, ele fez isso. Ele sabia da história de cada um. Só que, quando um doutrinador começa a trabalhar na Terra, ele precisa daquela quantidade, porque ele quer mostrar poder. Mas se ele pegasse o grupo dele, um grupo pequeno, e fosse transformando aquilo através também do que ele vai, porque o que as pessoas ao redor do doutrinador são reflexos do que ele precisa mudar nele. Então, seria assim, não teria religião, meu filho, não teria religião. E hoje o povo vai me catar lá embaixo. Por quê? Porque tem coisa que eu não posso falar. Que o senhor está falando? Mas por quê? Quem é que decide o que o senhor pode falar ou não? A lei acima da minha cabeça. O senhor se diverte, né, quando o senhor fala deles. Mas Mas então agora, na hora que o senhor for lá embaixo, como é que é? Vai ter um balanço do que foi positivo que o senhor falou e o que o senhor precisa se melhorar. Mas tudo é assim. Até as entidades de luz. Os pais velhos descem para cá, os caboclos descem para cá, os Exus sobem para cá. E depois a gente tem... É como se fosse uma reunião. Entendi. Nessa reunião... Reunião com a diretoria? Não é fácil, não. Mas porque agora... às vezes, sabe aquele ditado? Não dê pérolas aos porcos. Nossa, acabou com a gente. O duro que a gente acha que a lama é quentinha e permanecemos ali. Não é? E uma pérola do conhecimento não sabemos reconhecer e muitas vezes por conta do mensageiro ser um Exu. Você sabe que uma vez eu estava conversando
com o povo lá de baixo, Ah, que houve uma informação na época que o planeta ele ia passar por uma mudança ah, e se iam se polarizar energias contrárias através de novas gerações para derrubar o formato pai e mãe. ah, Tá dando para entender? tá, tá. Tá? Então, o formato pai e mãe a ser derrubado por novas gerações. Então, aí eu subi, né? Na minha mísera condição trevosa, e conversei com a menina. Falei, olha, daqui para frente você vai usar um conhecimento novo. Ixi. Porque assim, o conhecimento dela está sempre mudando. Ah, Eu falo que eu roubo os conhecimentos lá de baixo e trago para ela, né? Claro que dentro de uma limitação, né? isso, isso. Então, eu falei para ela que ela ia ter que tratar o povo dela aqui, dizendo das sequelas emocionais que traz tanto do pai como da mãe, né? Aí ela chegou e falou, não vai dar certo, porque se eu for falar que o pai está errado na educação, que a mãe está errada na educação, não vai dar certo. Aí eu fui desenvolvendo o mental dela, ela foi entendendo. Mas, olha, meu filho, foi uma batalha, viu? Foi batalha. Até implantar esse novo conhecimento aqui nesse local, não foi fácil, não. Ah, tá. Só que aí veio o pai velho, sabiamente, né? Para completar o que eu tinha roubado lá no fundo das trevas. E o pai velho falou assim que, para ela dizer assim, por isso que eu gosto de preto velho. Preto velho tem uma sabedoria. É uma pena, né? Eu não estou do lado de lá. É uma pena? É uma pena. É o preto velho completou dizendo, não existe uma educação perfeita. Os pais erraram com os filhos, os avós erraram com os pais, e assim vai ser sucessivamente. Não existe uma Bíblia da educação. Então, quando você for falar isso para o povo, você fala dessa forma. Todos recebem sequelas ou do pai ou da mãe. Quando o filho recebe uma sequela do pai, ele fica muito fraco, ele não é razão, ele é emoção. Nossa. E quando a filha recebe sequelas emocionais da mãe, ela fica com o chakra cardíaco aberto. Então, ela tem uma dificuldade imensa de se relacionar com o homem. Nossa. Ou com mulher, né? Porque agora está tudo novo, né? Então, quer dizer, foi um conhecimento que teve que ampliar. Então, por isso que eu falo. Às vezes, eu falo algumas coisas aqui, aí quando eu desço lá para baixo, o povo já começa. Você falou demais. Tem que desenvolver. Tem que desenvolver o mental do povo. Choca, né? Então, você tem que ser uma coisa assim lenta. Não dá para falar assim, na lata. Quando o senhor fala de ser trevoso, dessas coisas, eu até gostaria de tocar nesse assunto, aproveitar o gancho. Muitos entendem Exu como o arquétipo de Satanás, que a gente até falou um pouco no começo. Um ser criado eternamente para fazer o mal. Por que o senhor acha que fizeram essa comparação entre isso e Exu? Seria esse condicionamento, essa briga entre religião, essa desavença, essa luta por poder? Aí foi a luta pelo poder. Ah lá. Foi a luta pelo poder. É claro, tinha que se colocar um exército aí do mal. Né? Já começaram com o coitado Lúcifer, né? Porque Lúcifer é um anjo. Bom, não vou falar isso, não vai bagunçar. A gente vai ficar aqui até Depois. não sei quando. Tá Mas depois nós vamos voltar nesse tá. assunto. Mas é assim. Vamos. Teve que se falar desse exército. Ué. E algum povo aí, numa época aí, colocou isso no mental das pessoas. Só que você pode ver, tridente é uma simbologia extremamente sagrada. Não é do mal. Não é do mal? Não é do mal. Nossa. Mas sagrado em que sentido? O que ele faz de bom? Eu pergunto mesmo, porque eu sei que tem muita gente já com o mental deles agitado aqui. Olha, o tridente é uma simbologia para neutralizar o mal. Nossa. Completamente o contrário do que a gente pensa, ué. Vocês botaram eixo com tridente e chifre,
aí se condicionam a isso. Porque É. tudo que vocês pensam se forma num plano mental. Ah, tá. Formas, Tem um pensamentos plano, tomam tem vida. um plano mental aí, né? Então tem tudo isso que vocês imaginam está lá. Ah. Exu com tridente, chifre, rabinho. Ah. E também tem esses Exus, né? Que vocês concebem. Bem do mal. Que vai lá, faz as magias que vocês implantam, né? Se alimentam das magias que vocês implantam. Ah. Então, é o que vocês querem, nós faz. Na verdade, não tem como vocês conceber mesmo o que são os degraus. Não tem. Mas a senhora consegue dar uma ideia mesmo que vaga? Senhor, desculpa. Bom, vamos tentar imaginar, né? É, ué. Bom, primeiro deixa eu falar Fala. da parte de cima. Fala. Muitas religiões, né? É. Dizem que Deus criou o homem, né? É verdade. Mas como? Se Deus ele é, sem a definição, a perfeição. Ele criou o homem, que se diz a imagem e semelhança. Isso está no livro de Gênesis, né? Olha lá. Isso. Só que esse Deus ele não se aborrece, ele não odeia, porque são sentimentos humanos. Tá. Mas em todas as religiões se fala que existem pecados contra Deus. Impossível. Ah. Porque, olha, o pecador ele peca contra si mesmo. Ele se ofende só a si mesmo. É como se você quisesse cuspir para o sol. Vai cuspir para dar para sua cara. Nossa, realmente. E na lei de baixo, Ah. da mesma forma que existe essa perfeição, Ah. existe também a evolução. Pessoas que precisam se entristecer. Pessoas aqui na Terra que precisam ficar com ódio, com rancor. Porque senão como vai conceber a outra palavra, o sinônimo, a palavra positiva disso? Os homens, o que eles são? São degraus na hierarquia evolutiva. Cada degrau sustenta um e é sustentado pelo outro. Então tem aquele homem ruim, mas tem aquele homem bom, e aquele homem bom vai ficar ruim assim sucessivamente. Lá nas trevas, existem infinitos degraus. Você se liga aonde você emana esse sentimento negativo. E um Exu nada mais é do que a força neutralizadora do que o homem sente no negativo. É toda uma organização. Existe a assembleia lá embaixo. Nossa. Existe assembleia. Às vezes, deixa eu acender o charuto aqui que apagou. Tá bom. Eu fico falando de Deus, olha. Esquece até de fumar. Vamos continuar. Existem assembleias, porque às vezes, pela nossa hierarquia, que nós somos subordinados, às vezes o povo lá de cima vem pedir ajuda aqui embaixo, onde nós vivemos, para que a gente possa neutralizar as coisas que vão acontecer no planeta de vocês. Então não é essa desorganização. O Exu não vai ficar só. Sabe que o problema de vocês acham que seu Exu é só para trabalhar para vocês. Nossa. Vocês estão achando. É uma organização. E olha, tem organizações trevosas que não querem ficar derrubando um homem na Terra, não. Eles não querem ficar derrubando um homem na Terra, não. Eles estão preocupados com outras coisas. Vocês estão se achando muito importante. Não, mas todas são assim? Não, né? Algumas querem. Não, porque, olha, a pergunta é essa. Exu é mais evoluído que o humano encarnado? Mas eu sou. O resto eu não sei. Não, mas tá óbvio pelas suas palavras. Mas eu digo claro, assim. Não, mas... Então, olha assim. Depende muito da consciência do médium. Bom, aí esquece o ancestral, tá? Tá. Depende da consciência do médium. Por quê?
Se o médium já é um quiumba na vida... Daí não tem jeito, né? Então os médicos é quiumba. Já tá errado achar que Exu, sabe? Eu falo que eu sou escravo da menina. Porque eu sou mesmo. Como é extremamente... 7 vezes no caminho, 7 vidas, um destino. 7 amores são a história desse Exu trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroxo! Salve seus 7 encruzilhadas! Salve, guerreiro da luz!